Olá! Bem, todos os dias, dezenas de vezes, tomamos decisões sobre o que é certo e o que é errado. Mas, quais são as regras que estamos a seguir? E já agora, quem é que as escreveu? É exatamente isso que vamos explorar hoje. Vamos mergulhar na diferença que é fundamental entre ética e moral para tentar perceber como é que navegamos neste mapa tão complexo que é o comportamento humano. E esta é, se calhar, a grande questão de todas, não é verdade? Deparamos com ela a toda hora, mas a linguagem que usamos para a discutir, bem, pode ser um bocado confusa. É muito comum usarmos as palavras ética e moral quase como se fossem sinónimos, mas na verdade não são. E perceber essa diferença é mesmo a chave para tudo o que vamos ver a seguir. Ok, então vamos a isto. Para começarmos a desembrulhar este tema, a primeira coisa que temos de fazer é distinguir claramente os nossos dois conceitos centrais. De um lado, a ética, do outro, a moral. Vamos lá ver como é que se comparam. E a clareza desta distinção é absolutamente crucial. Pensemos nisto de uma forma simples, como se fosse um jogo. A moral é a forma como jogamos o jogo, no dia a dia. São as nossas ações, os nossos comportamentos. A ética, por outro lado, bem, a ética é o livro de regras. É a disciplina que olha para o jogo de fora e pergunta por que estas são as regras. Fazem sentido. Quer dizer, a ética não cria a moral, ela estuda, analisa. E olhem para irmos um bocadinho mais fundo, até a própria palavra ética nos dá pistas. Ela vem do grego ethos, uma palavra que é curiosa porque tem um duplo significado. Por um lado quer dizer costume, os hábitos de uma sociedade, mas por outro também significa morada, o lugar onde se vive. Portanto, a ética está desde a sua origem ligada ao caráter fundamental, aos hábitos que definem uma comunidade. Pronto, já vimos a teoria. Agora, vamos ao que interessa. Ver como é que esta bússola moral funciona na prática, no terreno, naquelas situações bem reais e complicadas onde os nossos valores são mesmo postos à prova. Paremos um bocadinho para pensar nisto. De um lado, a lealdade a um amigo. Do outro, o dever para com a pátria. Amizade contra patriotismo. Este é um dilema moral clássico. E é clássico porquê? Porque mete dois valores muito importantes em rota de colisão. Não há, pois não, uma resposta fácil. E é exatamente nestes cenários cinzentos que a reflexão ética se torna, bom, torna-se absolutamente essencial. E agora outro dilema, também ele fundamental. O que é que conta mais? A intenção por trás de uma ação ou as suas consequências reais? Imaginem, alguém tenta ajudar, tem a melhor das intenções, mas o resultado é um desastre, acaba por piorar ainda mais a situação. Como é que avaliamos isto moralmente? A teoria ética dá-nos as ferramentas para analisar estas nuances. E esta citação, olhem, acho que resume a complexidade disto de uma forma brilhante. O que isto quer dizer, no fundo, é que a moralidade de um ato não depende só do quê, daquilo que foi feito. Depende também do porquê e do como. Ou seja, uma boa intenção não serve de desculpa para uma ação que é, em si mesma, má. E, pelo contrário, uma má intenção pode contaminar por completo uma ação que até parecia boa à primeira vista. Sabe, uma das coisas mais fascinantes nisto tudo é perceber que a moral não é uma coisa estática, não está escrita em pedra. Longe disso. O que uma sociedade acha perfeitamente normal e aceitável numa determinada época pode ser visto como uma autêntica barbaridade noutra. Vamos a alguns exemplos históricos que mostram bem isto. Ora bem, para a mentalidade romana, fazer isto não era só uma vitória militar. Era uma demonstração moral, uma demonstração do poder e de justiça. Era uma norma perfeitamente aceite, fazia parte do código de conduta deles em tempo de guerra. Algo que para nós hoje é profundamente chocante, não é? E da mesma forma, se pensarmos nos inquisidores, eles não se viam como pessoas cruéis, de todo. Na perspectiva moral deles, estavam a cumprir uma missão divina. É um exemplo claro extremo, mas que mostra bem como a moral pode ser moldada por crenças, levando a atos que nós, hoje, olhamos e consideramos simplesmente monstruosos. E tudo isto leva-nos ao ponto central, que é este. A nossa bússola moral, hoje, está calibrada de uma forma completamente diferente. A história serve para nos mostrar que aquilo que se considera certo é, na verdade, um alvo em constante movimento. E isto, claro, devia fazer-nos pensar e muito sobre as certezas morais que temos no nosso próprio tempo. E essa reflexão sobre as nossas próprias certezas é a ponte perfeita para os desafios de hoje, porque a tecnologia digital, convenhamos, criou dilemas éticos que as gerações anteriores nem sequer conseguiam imaginar. Mas, e este é o ponto-chave, as perguntas fundamentais sobre dignidade e sobre respeito, essas continuam a ser exatamente as mesmas.
Esta citação do filósofo Gabriel Marcel é incrível. Parece que foi escrita ontem, não é? O que ele diz é que as máquinas podem calcular, podem processar dados a uma velocidade alucinante, mas há uma coisa que não podem fazer. Não podem refletir sobre os seus próprios limites éticos. Essa tarefa, a de pensar sobre o certo e o errado, essa continua a ser uma tarefa exclusivamente nossa, dos humanos. E essa responsabilidade humana torna-se super urgente quando olhamos para exemplos como estes, quer seja a especulação mediática sobre a vida privada de uma figura pública ou a violação da intimidade de alguém nos seus últimos momentos. O que acontece é que a tecnologia amplifica esta vontade de saber tudo, que depois choca de frente com um direito fundamental, o direito à privacidade. A violação hoje em dia é mais fácil, mas a pergunta é ética, essa é intemporal. Onde é que se traça a linha? E o problema não fica só na privacidade individual. Há um impacto social muito, muito maior. A mesma tecnologia que nos liga ao mundo inteiro pode ser usada para nos dividir, para nos manipular. A desinformação não é só um problema técnico, é um problema ético e um problema profundo, que ataca a base da nossa capacidade de tomar decisões de forma informada. Ok, perante todos estes desafios, os do passado e os de agora, a grande questão é: o que é que a humanidade tem feito? Bem, tem tentado encontrar um terreno comum. Uma espécie de base ética partilhada que nos possa guiar a todos. E o grande marco disso aconteceu depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Foi aí que surgiu um reconhecimento à escala global de que há certas coisas que são simplesmente erradas. Ponto final. Independentemente da cultura ou da época. E foi dessa ideia que nasceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi e ainda é uma tentativa monumental de se criar uma ética global com um pilar central, a dignidade de cada ser humano. E o mais incrível é que este projeto ético, pensado há décadas, oferece respostas diretas para os nossos desafios digitais de hoje. Há um artigo em particular, o artigo 12, que parece que foi escrito a pensar no século XXI. E aqui está ele, preto no branco. Décadas antes de sequer sonharmos com a internet ou com redes sociais, as pessoas que escreveram isto já tinham percebido que a privacidade era um pilar fundamental da dignidade humana. Isto mostra uma coisa muito importante. É que princípios éticos sólidos podem e devem servir de guia mesmo quando enfrentamos tecnologias que os seus criadores nem sequer imaginavam. E assim fechamos o círculo e voltamos ao início. A ética, como vimos, dá-nos as ferramentas para pensar sobre as regras. A moral é a forma como as pomos em prática no nosso dia-a-dia. No mundo que muda a uma velocidade, convenhamos, vertiginosa, esta tarefa de parar para refletir, de questionar e de calibrar constantemente a nossa bússola moral nunca foi tão importante. E a questão final, a que fica a pairar no ar para todos nós, é mesmo esta: como é que vamos fazer?